Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre os impostos, que nada mais é as nossas dívidas da empresa. O terror do empresário, impostos. Vamos lá. Gabi, quais são os impostos que a empresa tem para pagar? As obrigações, né, de imposto. Legal. Vamos começar então dando uma definição, né? Existe uma grande categoria são as receitas que o governo tem, uma grande categoria que é chamada de tributo. Tributo é o que, né, é o que o governo recolhe de forma geral, e dentro desse tributo tem várias categorias: contribuição de melhoria, imposto, taxa. Então são várias formas, todos são tributos. Hoje a gente vai falar só sobre os impostos, né? Então, assim, esses impostos eles servem, né, como a gente já sabe, para subsidiar as atividades do governo lá. E, enfim, você paga o imposto, não está vinculado a nada. Você só paga, vai para o caixa do governo, o governo decide como utilizar esse dinheiro. Então, todas as empresas, as pessoas, todo mundo tem que pagar imposto. E não existe um imposto, são vários, né? Então, a gente tem desde o imposto municipal, né? Eu vou dar dois exemplos aqui: ISS, que é o imposto sobre circulação imposto sobre serviço, né? E o IPTU, que é o sobre propriedade. Então, esses dois impostos eles são municipais. Aí vamos para os impostos estaduais, que aí é o imposto sobre circulação de mercadoria, que é ICMS. Então, para quem tem mercadoria ali, mercadoria e serviços também, alguns tipos de serviço pagam esse ICMS. E aí depois a gente vai para os impostos federais. Aí tem o PIS, COFINS, CSLL, que é contribuição sobre lucro líquido, imposto de renda e, enfim, outros diversos impostos. Então, assim, é uma Coitado do gama. empreendedor. Coitado de quem tem que pagar imposto, né? Assim, tem imposto para tudo. Imposto para vender, imposto para transferir os bens quando você morre, imposto para previdência, INSS, tem o imposto que a empresa paga, imposto de renda da empresa, imposto de renda da pessoa física. Então, assim, é uma gama bem vasta de impostos. E aí, qual que foi a pergunta mesmo? Você respondeu já, que é basicamente quais que tem, né? E você Quais falou são, PIS, né? COFINS, Perfeito. E aí existe uma dúvida, talvez até seja a próxima pergunta. Existe uma dúvida muito grande, né? Porque existe o imposto, existem os regimes tributários, que é como você Isso. paga esses impostos, né? Eu ia Mas aí perguntar. eu vou deixar para você perguntar, então, melhor, porque acho que faz parte. Esses aí do regime que você fala, Gabi, aquele Simples Nacional, lucro presumido, isso, né? Perfeito, exato. E aí, dando um panorama geral, né? Para você conseguir entender bem. Existe um regime tributário principal que a gente chama de lucro real. Esse é o regime padrão, o lucro real. O que é o lucro real? Você apura o imposto sobre o lucro real que você teve. O lucro nada mais é do que receita menos despesa. Uhum. Ponto. Esse é o regime normal. Porém, existe um benefício para quem fatura até 78 milhões por ano, que é o lucro presumido. Ou seja, não é o lucro real. Eu não pago sobre o lucro real que eu tive, eu pago sobre uma presunção de lucro. É um regime simplificado para pagar menos impostos. E aí depois do real tem o presumido, aí tem um outro benefício que é o mais famoso. Não minto, não é o último ainda, mas é um outro benefício que chama Simples Nacional. Esse é para empresas que faturam até 4 milhões e 800. Esse simplifica ainda mais. Enquanto no lucro real você tem que pagar todos os impostos, fazer todas as apurações, no presumido você presume o lucro e paga os impostos sobre a tua receita. No Simples Nacional, melhor ainda, você faz o imposto sobre o faturamento, em vez de pagar tipo 9 guias, 6 guias de imposto, você paga uma só juntando tudo. Simplificou a forma de recolher. Então, o lucro real é o normal, o lucro presumido é um benefício para 78 milhões, o Simples Nacional é um benefício até 4 milhões e 800, e aí eu vou deixar um de bônus agora, que é o MEI,
O MEI é dentro do Simples, mas eu posso até chamar ele de um regime diferente. Que o MEI é mais simples ainda. Você paga uma taxa fixa, independente do que você faturar. Que é um benefício para quem fatura até R$ 81.000 por ano e está enquadrado nas atividades corretas ali, né? Então, essas são a diferença dos regimes tributários. Todo mundo fala sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional ele não é o normal, ele é o benefício. O normal é o lucro real mesmo, né? Que é o mais raiz. Então, até uma questão aqui, né, de estatística, eu acho que mais de 90% das empresas são do Simples Nacional. É um benefício assim que abarcou geralzão mesmo, né? Que a maior parte das empresas no Brasil elas são micro e pequenas empresas, né? Então no Brasil assim, aí meio que ficou isso, né? Tipo, como normal, quero abrir um Simples aí e tal, mas a gente não é a configuração normal. Tanto é que é um benefício. Inclusive, você também está passando por isso com a gente. Esse mês, a Receita Federal está autuando quem não está pagando o Simples Nacional, porque se você não pagar o Simples, você perde o benefício de ser do Simples. É um benefício tanto é que eles te concedem desde que você cumpra certos requisitos e um deles é não ficar devendo. Então eles podem retirar esse benefício a qualquer momento, mas é um benefício que existe, né? E ajuda muito, né? Poxa, em vez de você emitir, sei lá, pagar todas as guias separadas, ISS uma hora, outro imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, ICMS, não, ele junta tudo numa guia só, num vencimento só, numa alíquota só. Não, às vezes não é mais barato, mas é mais simples de você pagar. E no caso, assim, Gabi, até quanto tempo pode ficar sem pagar o imposto? Então, não tem eu não tenho um tempo específico. Eu sei que anualmente eles fazem essa revisão. Anualmente, tá? Pode ser que, por exemplo, estão autuando agora em agosto. Pode ser que quem ficou devendo desde maio, deveu 2, 3 meses, já tá entrando na fila lá para ser autuado. Entendi. Então é meio que eles fazem uma vez por ano, sempre no segundo semestre, para você não ficar devendo. Então você tem que se manter regular. E se, por exemplo, né, eu tenho uma empresa, e se eu não pagar esse imposto, eu consigo trabalhar com a minha empresa normal ou não? Ela fica impedida de alguma coisa? Perfeito. Então, assim, é até uma brincadeira que a gente faz, né? Não pagar imposto, você pode não pagar imposto. Não é crime não pagar. O crime é sonegar. Então, você pode calcular e não pagar. Devo ou não nego, pago se puder. Porém, você está sujeito a algumas penalidades, né? Vou te dar um exemplo. Se você não pagar seu imposto, você não vai conseguir emitir uma coisa que a gente chama de CND, Certidão Negativa de Débitos. Essa CND, ela é solicitada para quando você vai participar de uma licitação, quando você vai pedir um empréstimo, quando você vai pedir crédito para o teu fornecedor. Então, começa por aí. Não pagou imposto, você não tem a CND, que é uma comprovação que você está regular, né? Tudo bem. Não pagou imposto, aí tem uma segunda penalidade, juros e multa. Vai incidir juros e multa sobre os impostos que você não pagar. Então, mais um ponto negativo. Terceiro ponto negativo. Essa dívida, se você demorar muito, ela vai para cobrança judicial. Ou seja, vai incidir mais encargos advocatícios, você vai ser autuado. Assim, no caso mais grave, essa dívida vai para o teu CPF, eles podem bloquear bens, podem ir atrás, no caso mais grave, assim, né? Isso são as dívidas normais. Aí você me perguntou, Gabriel, se eu não pagar, o que acontece? Tem outros tipos de impostos que a penalidade é mais grave ainda. Vou te dar um exemplo. Se você não pagar o INSS ou FGTS, que é o do funcionário, isso é mais grave ainda. Eu vou reter o INSS do meu funcionário. Assim, só estou retendo dele e repassando. Em vez de eu reter e repassar, eu fico para mim com esse dinheiro. Isso aí é crime. Entendi. É crime, você tem que, se você está só intermediando, você tem que passar. Você não pode ficar com uma coisa que não é tua, é apropriação, né? Se eu não deposito o FGTS do meu funcionário, mesma coisa. Aí você está sujeito às regras da parte trabalhista, né? Aí que moram os passivos trabalhistas, né?
não vou pagar o INSS, não vou pagar o FGTS, deixei de pagar outros encargos. Aí são outras penalidades que você vai ter na esfera trabalhista. Mas é por aí, bem por aí, Joyce. Entendi. Gabi, e ali também referente aos impostos, ali na porcentagem deles, né? Qual que começa, assim, tipo, qual a porcentagem deles que é descontado da empresa? Beleza. Eu vou começar pelo melhor regime de todos, que é o Simples, para você saber como é que começa no Simples, né? Então, o Simples Nacional, ele é um regime, igual eu comentei para você, né? Ele é um regime que ele visa simplificar a arrecadação dos impostos. Então, ele vai colocar tudo numa única alíquota, numa única guia. Porém, ainda dentro do Simples, eles separam em grupos diferentes, que eles chamam de anexos. Então, tem o anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5. No anexo 1, são as empresas de comércio. Então, respondendo a tua pergunta, quanto que ele vai pagar no Simples? Quem é comércio, começa em 4% sobre a receita, né? Que é o faturamento, nota fiscal emitido. O anexo 2 é indústria. Então, começa em 4,5%. E a alíquota é progressiva, quanto mais fatura, mais ela sobe. O anexo 3 é serviços diversos. Serviços em geral, posso chamar, começa em 6%. E aí, o anexo 4 é um anexo especial. Eles são serviços específicos. Advocacia, construção, seção de mão de obra, limpeza. Alguns serviços específicos têm o benefício de começar pagando 4,5%. Uma alíquota menor. Porém, esses aí, eles têm que recolher o INSS dos funcionários separado daí. Recolhe 20%, 20% sobre a folha de pagamento, né? Se tem um funcionário que ganha R$1.000, o empregador tem que tirar mais 200 do bolso e pagar de INSS. O anexo 4 começa com uma alíquota menor, mas ele tem uma cobrança de INSS maior, que acaba meio que igualando. E por último, o último anexo, né? O anexo 5, eu chamo de serviços especiais. Serviços que geralmente têm uma carga intelectual, serviços profissionais, serviços que exigem um conselho de classe. Vou te dar um exemplo: engenharia, consultoria, auditoria, programação, tecnologia, arquitetura, medicina, odontologia. Esses serviços especiais, eles têm uma alíquota maior, é 15,5% que começa. Só que aí eles têm um benefício que eles conseguem se enquadrar no anexo 3, dependendo se eles cumprirem algumas regras, né? Mas, assim, essas são as tabelas. Então, sempre que a gente vai fazer um planejamento tributário, a gente pergunta qual é a atividade desse cliente para conseguir enquadrar esse cliente na melhor tabela possível, né? Para pagar, para ter uma simulação bem dentro, né, do que ele vai pagar de impostos todo mês. Entendi. Então, na verdade, não é a porcentagem que eu vou pagar realmente. Depende do meu faturamento. Então, ou seja, se eu faturo 15 mil, exemplo, é 6%. Se eu faturar no outro mês já 20 mil, daí já sobe um pouquinho, isso? Sobe um pouquinho, ela é bem progressiva. Eu vou te dar até um exemplo para você entender. Começo no 6, de 0 a 15 mil, 6. Se eu faturar 50, já estou na faixa dos 9, 10. Então você vê que não é proporcional, não é porque eu saí de 6 para 30 que vai dobrar. Ele vai crescendo de forma progressiva, mas não tão rápido assim. Então, para eu de 6 para 10, eu tenho que sair de 0 para 50 mil. E aí você vai crescendo aos pouquinhos, né? Entendi. E ali, Gabi, referente ao imposto do MEI, o que é realmente que é pago ali do MEI, sabe? Entendi. O MEI, eu comentei ali, ele paga uma taxinha fixa todo mês. Essa taxinha são duas coisas. A principal delas é INSS, e um outro percentual ali nos 10% é ISS ou ICMS, depende se ele é serviço ou se ele é comércio, ou se ele é os dois.
O MEI, basicamente, eu diria que 90% do que ele paga de imposto todo mês é o INSS, porque o MEI tem direito a se aposentar. Então, por isso que a maior parte dela que ele paga é o INSS. Então, ele tem direito a tanto se aposentar quanto aos benefícios, auxílio de doença, licença maternidade. Então, é com base nessa taxinha que ele subsidia a parte desse benefício. Tanto é que se você não pagar o imposto do mês certinho, você não tem direito aos benefícios do INSS, né? Essa taxa, Entendi. eu diria que quase inteira ela vai para o INSS. Entendi. E daí ali o MEI funciona da mesma forma. Se eu posso continuar usando, mas ele vai virando uma bola de neve, né? Que tipo, todo mês vai ter aquele imposto ali para mim pagar. Exato, digamos assim, né? Você quer dizer se você não pagar o imposto? Se não pagar também, aí ele vai juntando até chegar uma hora que ele vai para cobrança ali, tem dívida ativa, vai para o CPF, não vai tirar a CND também. Os impostos seguem esse mesmo princípio, assim, sabe? Entendi. Gabi, e assim, a responsabilidade dos impostos não é da contabilidade, né? A contabilidade, ela tem responsabilidade em enviar os boletos para pagar, mas não de fazer o pagamento, né? Provavelmente tem gente que confunda isso, né? Perfeito, assim, isso tem que ficar muito claro, né? Então, a contabilidade ela vai apurar os impostos de acordo com as regras, mas quem tem que fazer o pagamento é o cliente, né? E eu digo, parece algo óbvio assim, mas eu digo isso porque tem alguns clientes que eles vão falar assim, não, eu te passo o dinheiro, você paga por aí. Além de não ser legal isso, interessante, é o risco, né? Porque vai que o teu contador não paga, ou paga errado. Então, é a responsabilidade, igual você contou, a responsabilidade de fazer o pagamento tem que ser do empresário. O contador apura e manda guia, e o empresário tem que pagar. Até porque se ele não pagar, depois vai a dívida dele, né? Então, não existe essa responsabilidade do contador fazer os pagamentos. E se o contador pedir para você transferir o dinheiro para a conta dele, daí meio que desconfie, não é comum, né? Não deveria ser, né? Não é certo isso. Porque daí você não tem como comprovar que ele, né? Que ele realmente pagou esse imposto ou não. Daí fica meio ruim. E daí, quanto mais eu atraso, mais também vai gerando juros e multa, né? E, tipo, um exemplo, a contabilidade me mandou para pagar o imposto dia 28. Eu não paguei dia 20, então ali ele já vai gerando juros e multa, né? Exato. Mas ela não pagou, você já tá correndo juros ali. Vai correndo juros, igual o boleto bancário, igual os cartões de crédito, igual as dívidas normais, corre juros normalmente, vai puxando. Você também falou ali, Gabi, que tá tendo essa notificação, né? Dos clientes que eles podem sair do Simples Nacional. O governo, ele dá uma forma de parcelar ou não? Tipo, tem que pagar todas essas dívidas para não sair do Simples Nacional? Perfeito. Então a gente costuma falar assim, né? Assim, o governo, ele é o melhor credor que você pode ter. Ou seja, se você tem que dever para alguém, a melhor pessoa que você pode dever é o governo. Porque o governo, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito tranquilo quanto a isso. O governo parcela e reparcela, e faz programa que tira juros para pagamento, faz o famoso refis. Então, assim, a gente costuma falar que se você tiver que escolher para dever, quer dever para o banco, quer dever para o governo, deva para o governo. Deva para o governo, deva impostos, né? Porque eles têm, igual você comentou, eles têm muitas opções de parcelamento. Então, o governo tem uma gama de parcelamentos, desde parcelamento para previdência, parcelamento de débitos em abertos, parcelamento de débitos em dívida ativa, parcelamentos com desconto, parcelamentos em 60 vezes, quase um financiamento. Então, assim, ele te dá a opção para você não ficar devendo ele, né? Te dá a opção para você não ficar devendo ele, parcela em
é um financiamento que você faz, que é aquele financiamento que ele não olha a tua nota de crédito, teu score, né? Cara, quer financiar? Financia. Parcela. Então, assim, é muito tranquilo, desde que você pague certinho. Sempre que a gente fala sobre parcelamento, a gente sabe que tem juros, né? Parcelar, você vai jogar para frente, vai ter uma capitalizaçãozinha ali de juros, mas, né, se for comparar com outros credores, é bom, é melhor, é preferível você dever para o governo, que é mais fácil parcelar e arrumar depois. Então ele é muito legal nesse tema, né? Bem fácil de parcelar mesmo. E ele te dá esse tempo, sim, antes de excluir, ele fala assim, olha, você tem 30 dias para se regularizar. O que é regularizar? Ou é quitar, ou parcelar e pagar a primeira parcela. A partir do momento que você parcela e paga a primeira, você já é considerado, já que está em dia, né? Você tem dívida, mas está em dia. Então ele já não te considera, entre aspas, inadimplente. E é Entendi. inadimplente. Então, se você tem uma dívida e parcelou, Basicamente funciona como se fosse também no CPF, né? Se você está devendo e você faz o parcelamento e paga primeiro, ele tira o teu nome do Serasa, né? exato. Mas também tem que tomar muito cuidado, né, Gabi? Porque meio que daí vira uma bola de neve, né? Porque daí você faz o parcelamento das dívidas que você tinha, e daí tem mais o imposto do mês ali, que ele não vai parar, né, de cobrar. Então, mas é basicamente isso, né? Eu já conheço empresas que têm 700, 500 mil de dívida tributária, que o cara vai deixando, mas igual você falou, é uma dívida, né? Porque dá para parcelar aqui, né? Mas chega uma hora que você tem que pagar essa dívida, né? Então você não pode ficar devendo para sempre, igual comentamos aqui, né? Se você ficar devendo para sempre, uma hora ou outra isso vai esbarrar no teu CPF, né? No teu patrimônio pessoal, patrimônio da empresa. Imagina. Então, assim, não é algo para deixar para depois. É bom dever. Se você passou por um problema, eu gosto de falar assim para o cliente: está com um problema financeiro. Você tem que escolher: vou pagar meu funcionário, vou pagar o meu fornecedor, ou meu, não, melhor, pagar o funcionário, vou pagar o banco, ou vou pagar imposto. Cara, paga o funcionário. Precisa mais. Ah, o banco ou imposto? Paga o banco. Que ele é mais brabo na cobrança. Por último, acaba ficando imposto. Então, é essa ordem que eu dou de preferência, né? É, porque daí se você faz uma parcela lá de 500, né? É 500 do imposto que você parcelou, mais 500 do imposto do mês, né? Então já vira uma parcela de R$1.000. Exato. E daí é aquilo, se você não paga também desse mês, daí pronto, já vai virando outra bola de neve, né? Exatamente. Então, assim, e aí fica uma questão ainda nem tributária, mas financeira mesmo. Vale a pena pagar juros do imposto? Depende. Já conheci empresários que usavam o imposto como fonte de financiamento. Ele pensava assim, né? O banco vai me cobrar 30% de juros. O imposto ele me cobra 20%. É melhor eu deixar de pagar o imposto, investir nesse projeto, do que eu pegar um dinheiro no banco que tá mais caro. Entendi. Faz sentido? Depende, né? Você precisa ter a CND, você consegue depois parcelar. Então, assim, é mais uma decisão aí financeira, que é de onde você conseguir recursos. E é Ou muito se da vale a ocasião pena também, né? da ocasião, né? Exato. Então, fica a se pensar. Nunca é bom, né, dever, né? A gente até já pegando um tema aqui bem comum, né? Poxa, muitos empresários, o imposto é muito dolorido para eles, sabe? Poxa, a gente conversa, ele, mas eu vou ter que pagar essa guia aqui de 2, 3 mil, 20, 30 mil por mês. E eu falo que sim, pô, você tem que pagar os impostos certinho. Mas por que é tão dolorido, né? Eu tenho uma suspeita. É dolorido porque o empresário, ele não acerta a precificação do produto. E aí, Joyce, vou te dar exemplo simples, né? Vou pegar uma caneta aqui. Eu vou vender essa caneta para você. E aí, na minha cabeça, eu penso assim: ó, essa caneta custa 50 centavos, eu vou te vender por R$1. Vou ganhar o que eles chamam de 100%, que não existe. Vou ganhar 100% em cima. Mas aí,
quer dizer que ele vai ter 50 centavos de lucro. Só que aí, sobre esses 50 centavos, ele esqueceu que existe vamos supor que essa caneta aqui é uma caneta artesanal, que eu gastei ali algumas horas do meu dia, que é meu custo de mão de obra. Ele esqueceu que tem que te entregar essa caneta, que tem o frete. Ele esqueceu que eu tenho que pagar a minha instalação, minhas despesas administrativas, taxa do boleto, taxa do Pix, um monte de despesa. Ele não coloca nada disso. Mas mesmo assim, ele tem um pequeno lucro. Vamos supor que eu esqueci de colocar as coisas e eu tive, em vez de 50 centavos, tive 30 centavos de lucro. Pô, legal? Pô, mas daí, sobre esses 30 centavos, tem os 10 centavos que é o imposto. E aí me dói muito, porque meu lucro é tão baixo que eu tenho que tirar mais um pedaço. Então, o que eu vejo muito? O empresário, eles não colocam o imposto na conta do produto, do custo. Se não coloca imposto, na hora que tem que pagar, dói muito. Mas eu costumo dizer assim, né? Quem paga o imposto no final, quem está comprando. Porque eu nunca vou vender um serviço sem colocar os custos que eu tenho. Sim. Né? Ou nunca vou vender um produto abaixo do preço que deveria, a não ser que seja por causa preciso liquidar estoque e tal, enfim, preciso vender, nem que seja com prejuízo. Então aí fica mais uma reflexão. O imposto tem que ser um dos principais custos do empresário é o imposto. Ele tem que estar no preço dos produtos e dos serviços. Se ele não tiver no preço dos produtos e dos serviços, você vai ter prejuízo. Ou você vai acumular uma dívida milionária porque você não vai conseguir pagar imposto. Então, vale a pena? Não vale. Tem que ser muito bem colocado, né? E uma coisa que eu sempre falo, o imposto começa em 6, que é um segundo outro erro que eu vejo. O imposto começa em 6, né? E aí o cara é gênio e ele fala, vou colocar no preço. Sou um gênio da matemática. Vou colocar no preço do meu serviço 6%. Só que aí, de repente, esse cara triplica, tá pagando 10%. E esses 4% que subiu, ele vai tirar da onde? Do próprio bolso. Dificilmente esse cara ele vai conseguir repassar esse preço pro cliente dele. E quem trabalha sabe aí quão doloroso é se você ter que reajustar um contrato simplesmente falando, cliente, o meu preço subiu, o meu custo subiu, preciso repassar o preço para você. Difícil. Você perde alguns clientes nessa. Então, qual que é a solução? Na hora de apurar na hora de apurar o preço de venda, coloca não o imposto atual, coloca o imposto projetado no tempo já, que é o que você vai atingir. Porque por mais que você está colocando um custo a mais, você fica com uma folga para poder balancear, né? Eu acho que na cabeça fica aquele ali, né? Tipo, não, é 6%. Tipo, não é, né? Igual você falou, é conforme o teu faturamento. Então, se você fatura mais aquele mês, então já não é mais 6%, né? Exato. Ou melhor até, né, Joyce? Ou pior, quer dizer, o cara é meio, o cara não paga imposto. Quando o cara atinge o limite que precisa desenquadrar, é uma dor que nunca paguei imposto, pagava 50 reais por mês, agora vou ter que pagar uma guia de 3, 2 mil. O cara pula assim. Esse cara é o cara que fica indignado. Então, daí é nessa hora que ele tem que sentar e rever o preço, né? Rever o preço, rever os custos. Porque o custo dele subiu. E é nessa hora que ele tem que lembrar que o pagar zero de imposto ou pagar 6% não é o normal, é um benefício. Empresas grandes pagam mais de 20%. A empresa do lucro presumido paga 16% na média. Então, quem está pagando 6% não está pagando muito, está pagando pouco. Quem paga zero está pagando muito pouco, é um benefício. É um benefício para você se reestruturar, para você guardar o dinheiro, para reinvestir, para crescer, porque uma hora ou outra você tem que pagar imposto. Então, falta um pouco de referência, né? Quem paga 6 acha que é muito, mas tem gente pagando os 16 feliz porque 16 é pouco. Então, tem MEI que tá reclamando que tem que pagar 70 reais por mês. Pior. Que, entendeu? Então, é bem relativo, né? Eu gosto até de falar assim para os clientes, olha, o meu sonho é tá pagando 1 milhão por mês de imposto. Adoraria isso. Pagar 1 milhão por mês. Porque se eu fiz as contas, empresa, nega. Porque se eu fiz as contas direitinho, esse imposto é uma fração do que eu fiz de faturamento. E ele já está no preço do produto.
ele não está impactando na minha margem, né? Então, acho que esse tem que ser o pensamento. Só que a gente sabe que não é realidade. Muitos dos empresários não colocam na conta. E aí, concordo que o imposto, ele é algo impagável, quase. Eu acho que é muito ali também a falta de entendimento, né, Gabi? Acho que hoje em dia, assim, a maioria dos empresários não tem esse entendimento, assim, de imposto, né, de especificação e porque tal. a gente tem uma cultura no país que a gente chama assim, né? Existe o empreendedorismo por oportunidade, que é o empresário que olha uma oportunidade no mercado, ele se posiciona como empreendedor, ele cria uma solução, desenvolve uma empresa para aproveitar uma oportunidade, é o cara que se prepara. E existe o outro tipo, que é empreendedor por necessidade. Esse, infelizmente, realmente não tem preparo. Esse é o cara que poxa, foi mandado embora, ou precisa fazer uma renda extra. Esse é o cara que está se virando ali no dia a dia e, assim, ele precisa daquilo para sobreviver, é uma necessidade que ele tem, não teve tempo de se planejar, teve tempo de contratar uma contabilidade para assessorar ele, ou não teve nem tempo de estudar, né? Às vezes é um negócio que surge num hobby que ele tem, né? Então esse é o cara que geralmente sofre mais. Que empreende por oportunidade geralmente está bem assessorado, pesquisa, se planeja, e ele é o cara mais preparado. Agora, quem empreende por necessidade, geralmente é o cara que tem pouca experiência e pouca informação, né, para tomar decisão. Então eu concordo com você, veja dessa forma. Falta muita informação. Falta muita informação, mesmo que a gente saiba que hoje, na era de YouTube, enfim, redes sociais, a informação está lá. Mas se ele não sabe que ele precisa ir atrás, acaba que a informação que para ele como se não existisse, né? Como se ele fosse totalmente leigo na coisa. E daí já tem aquelas pessoas também que falam assim, não, tô ganhando aqui meus 15 mil, vou deixar na pessoa física mesmo, não vou pagar imposto. Mas aí que entra outra questão, né, Gabi? Nossa, aí acaba pagando mais imposto no pessoa física, né? Nossa, que deixa agora que você puxou boa aí. Esse é um tema que dá para. E aí você falou agora, poxa, é a diferença, né? Da pessoa física para a pessoa jurídica. Porque, assim, imposto não é tudo. Assim, tem que pagar, todo mundo tem que pagar imposto, mas não é igual. Né? E aí, poxa, muito legal. A pessoa começa na informalidade, de repente ela tava. É um bico ali, um hobby. Tá faturando 1.000, 2.000. E aí, 1.000, 2.000, até essa faixa, ela não precisa pagar imposto de renda ainda, porque está na faixa de isenção. Mas, de repente, essa pessoa se vê faturando 3, 4, 5, e ela continua na informalidade, continua como autônomo. E, para quem não sabe, autônomo no Brasil, ele vai chegar numa faixa aí de 27,5% do imposto. Imagina. 1/3 do que você produz vai pagar imposto. Então, assim, o autônomo, qual que é o próximo passo que o autônomo tem que fazer? Abrir uma empresa. Começa com o MEI. O MEI vai te garantir um teto até 6.700 por mês. E aí o imposto é que a gente comentou, R$70 por mês. Mas eu estou faturando 10 mil. Opa, então já não é mais MEI, é uma microempresa. Em vez de você fazer na tua pessoa física pagar 27,5%, se você não está pagando, você está sonegando, e é pior ainda. Em vez de você pagar 27,5%, você vai, abre uma PJ e paga 6%. De 27,5% para 6% são mais de 20% de economia. 20% em cima de 10 mil é R$2.000 de economia todo mês. Então, mas... R$24.000 de economia por ano. O que dá para fazer com R$24.000 hoje, Joyce? Dá para comprar... Dá uma entrada coisa. Numa casa, dá para dar uma entrada, dá para financiar aí um carro, dá para comprar até um carro aí um pouco mais antigo, né? Imagina, 24 mil, exato, compra um carro à vista. Um carro, um Fiesta aí, bem bonitinho aí, né? Um 2013. Então, assim, é muito, muito sério isso, né? Porque as pessoas pagam mais impostos do que deveria, né? Tá pagando, é o que a gente atende todo dia, né, Joyce? Chegam para você diariamente várias pessoas querendo abrir empresa porque
Porque elas sentem que poxa, tô ganhando dinheiro, não tô pagando nada de imposto, uma coisa tá errada. E tá errado mesmo. Tem que pagar imposto do que você tá ganhando. Quando a pessoa se preocupa, beleza, né? O problema é aquelas que não se preocupam, né? Tipo, Exato. tá aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, não tô pagando, ninguém tá me cobrando. Aí depois vai ver lá o CPF. Cadê tá o acabado. CPF? Exato. Para essas pessoas que não se deram conta de que isso é importante, vamos dar um recado para essas pessoas. Olha, se você está faturando acima de 5 mil reais pela pessoa física no teu CPF como autônomo e não está pagando ali os seus 27,5%, você está sonegando imposto. E uma hora ou outra, você vai ter que pagar esse imposto retroativo com juros, multa, correção, e vai ter que sofrer ali todas as penalidades de quem sonega impostos. Só que você não precisaria estar pagando tudo isso, porque você pode pagar muito menos. Você pode pagar 6%, você pode pagar 0, 1% de imposto. O que você tem que fazer é simplesmente abrir uma empresa para formalizar a tua atividade e recolher os impostos da maneira correta. Porque no Brasil tem vários benefícios para quem quer pagar imposto da maneira correta. É só você procurar alguém que possa te ajudar. Não precisa se preocupar tanto, não precisa sofrer tanto, né? Não precisa também ficar na informalidade. Só ir nas nossas redes sociais, só entrar no nosso Instagram ou mandar mensagem no nosso WhatsApp que a gente vai te orientar. Isso que a gente faz o dia inteiro, né, Joyce? Sim, às vezes as pessoas nem fecham com a gente, né? Mas a gente não liga de ajudar, de responder ali, tirar as dúvidas. Não tem problema. Exatamente, porque o nosso objetivo principal é isso, a nossa missão é ajudar o empreendedor, seja ele qual for. Se a gente não puder ajudar, a gente vai indicar um parceiro nosso. Mas ele é ajudar o empreendedor, e a gente sabe que o imposto é um dos maiores custos. Então, se o cara errar no imposto, a chance dele ser mal sucedido é grande. Tem que acertar. Começa acertando aí no imposto, paga o mínimo possível. E o resto depois a gente vai construindo precificação, fluxo de caixa, organização, planejamento. Então, proteger a sua marca. Tem uma gama de coisas que o cara tem que fazer, né? E a gente tá aqui para ajudar. E, Gabi, igual você falou ali também, né? Porque se você não paga um imposto, às vezes é um serviço que você não fecha, é um fornecedor que você perde, porque daí o fornecedor vai pensar, né? Pô, não paga nem os impostos, vai me pagar, né? É um financiamento, às vezes, que você precisa para expandir a empresa, você não consegue comprar um carro, né? Então, é bem complicado mesmo. Né? E na nossa realidade aqui, para quem não sabe, a gente mora numa cidade portuária, né? Que é Paranaguá. E aqui tem muitas empresas grandes que trabalham aqui, que operam no porto. Essas empresas, elas não contratam quem não tiver regular. Já fica aí mais um. Sim, ninguém quer trabalhar com quem não está regular, porque essa empresa tem risco de falir, se essa empresa falir tem problemas. Igual você comentou, o que chega na gente de pessoas que tem um negócio muito legal, estão precisando de dinheiro. O governo, igual eu te falei, ele é muito legal também, ele abre linhas de crédito incentivadas lá do BNDES para ajudar você no teu negócio. Só que ele fala assim, tem uma condição. Você tem que estar regular com os impostos. E essa pessoa perde a oportunidade de captar um dinheiro que iria ajudar ela a crescer ou iria ajudar ela nesse momento financeiro mais dificuldade. Ela perde essa oportunidade porque basicamente ela não mantém as obrigações em dia. Então, assim, o que aparece para nós pessoas que quero fazer um financiamento, tal. A primeira coisa que a gente vai ver é como é que estão os impostos. Em atraso, cara, antes de qualquer coisa, arruma isso aí. Senão você não vai conseguir tomar crédito. Exato. E não é só no BNDES. Ninguém vai te dar crédito. Ninguém vai te dar crédito. Não é só porque é incentivado, mas você vai no Bradesco da vida, se você não tiver ali a documentação todo dia, toda certinha, eles não vão te dar crédito também. É como se fosse um nome sujo, né, Gabi, mesmo? O nome é o Serasa, né? É o Serasa da empresa, basicamente, né? É o Serasa da empresa. E, Gabi, surge mais uma dúvida também. Referente à linha que você comentou que ele sobe gradativamente conforme o teu faturamento.
tem uma tabela que o empresário pode ver ou não? É mais na simulação mesmo que tem que fazer. Para saber se mês que vem, tipo, esse mês paguei 6%, mês que vem quantos que eu vou pagar de imposto, sabe? Assim? Então, deixa eu ver como é que eu faço para explicar isso. É um pouco complexo a conta. A conta ela não é uma conta simples, faturamento vezes alíquota. E é por isso que é difícil de mensurar, mas não é impossível. A conta é mais ou menos assim, é parecida com a conta de imposto de renda. É faturamento versus a alíquota menos uma parcela a deduzir. O porquê disso? Porque assim, o que acontecia antigamente era assim. Eu estou faturando 10 mil, melhor, estou faturando 15 mil e pago 6. Vamos supor que acima de 15 mil é 7. Sabe o que eles faziam? Eles faturavam 15 mil e parava de faturar. Porque se ele faturasse 15 mil e 1, ali ia de 6 para 7. E aí, imagina, então antigamente era assim. O que eles fizeram? Hoje não é assim mais. Ele fatura 15, a alíquota é 6. Fatura 15 mil e 1, a alíquota vai para 6,1, por exemplo. Uma leve subida. Entendi. Então, é uma alíquota, a gente chama de alíquota progressiva, uma tabela progressiva. Ela não é uma subida meio que de escadinha, que cada degrau é uma alíquota nova, é uma subida meio que de rampa mesmo. Então, a gente criou pensando nisso, né, na dificuldade do empresário se programar, a gente criou uma tabela, que eu até posso mostrar para vocês, já, uma tabela onde eu simulei diferentes faixas de faturamento, e aí o cliente consegue, por aproximação, entender quanto ele pagaria, né? Então, não um valor fixo, mas para o empresário ter uma noção, né? Mais uma estimativa mesmo. Então, quer ver? Vou compartilhar com você aqui rapidinho, só para a gente aproveitar essa oportunidade, né? Olha só. Consegue ver bem? Então, ó, coloquei aqui, né? Até 15 mil, 6%. Arredondei aqui para 20, ó, deu 7,3. Arredondei para 50, deu 10,6. Então, é uma tabelinha que ajuda a gente a saber, na média, ou por aproximação, quanto ele vai pagar. Porque, assim, só para não dar um chute muito longe, né? Às vezes eu falo, cliente, quanto que você vai faturar ano que vem? O cara não sabe. Mas ele fala, vou faturar uns 500 mil. Opa, 500 mil? Então deixa eu olhar. 500 mil, ó. Cara, no máximo que você vai pagar 10,6. Então a gente já dá uma boa estimativa. Só para não dar um chute muito longe. O cara não sabe se é 6 ou se é 20. Entendi. 6 e 20 é um universo gigantesco, né? Então o cara pode olhar por aproximação o quanto ele pagaria. Então essa é a tabela que a gente criou para poder ajudar, né, o cara assim. Bem legal essa tabela. Muito legal. Pô, era uma dúvida que a gente tinha na hora de falar para o cliente. A gente tinha que fazer todas as contas na mão na hora, ou o Excel e tal. Agora, pô, pega essa tabelinha, eu sei que, ó, cara, fatura 30 mil, ó, uns 8,5%. Você dá com uma precisão muito interessante, né? E sempre são estimativas, porque o cara nunca vai faturar redondinho, né? Redondo nunca, é 31, 29, 30. São estimativas, sempre que a gente trabalha, né? Estimativa e previsão são palavras diferentes, porque significam coisas diferentes. Não vou prever nada, vou estimar. Né? Não tem como adivinhar como vai ser, mas é uma boa estimativa. Viu, né, pessoal? A gente faz tudo para ajudar vocês. Então, só chamar. Todo o nosso trabalho é baseado nisso, né? Tentar ajudar ao máximo aí. Tudo que a gente faz é pensando em ajudar, né? Porque a gente sabe que é difícil, né, Gabi? Ainda mais, principalmente para quem tá começando, né? Exatamente. Nossa, imagina só. E aí, né? Tem pessoas que fazem faculdade, administração, empreendedorismo e tal. Pessoas ainda têm dificuldade porque você nunca vai saber de tudo. E não é tua obrigação saber de tudo, né? O médico, ele se forma em clínico geral e depois ele vai ter que se especializar. Então, assim, o que é melhor, né? Você tentar saber de tudo ou se contratar um especialista? Imagina se todo empreendedor tivesse que estudar contabilidade e tributos. Imagina. Não precisa, contrata quem sabe, quem vive isso todo dia. É extenso, né, também.
É extenso, é Imagina. chato e muda toda hora, complexo também, né? Uhum. Então não compensa, não compensa, compensa contratar. Imagina se para a gente fazer a nossa própria casa a gente tivesse que estudar engenharia, contrata um engenheiro, muito melhor, né? Tem muito mais experiência, vai dar muito mais Verdade. resultado. Eu acho que esse é o Uhum. pensamento. Poxa, não tenta adivinhar as coisas, contrata uma contabilidade, contrata uma consultoria, contrata, enfim, Uhum. um profissional que você confia, né? Para poder te ajudar nessa trajetória. Uhum. Acho que é isso, Gabi. Não sei se você tem mais alguma coisa. Não, acho que conseguimos render bem aqui bastante dúvida. E, Uhum. na verdade, só então agradecer o pessoal aí que está assistindo e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a Tchau! próxima. Precisando, nos chamem aqui. Tá aqui embaixo tá nossas redes sociais. A gente pode te ajudar, tanto com dúvidas, serviços, do que vocês precisarem. Fechado. Tchau, Valeu. gente. Obrigada.